No vídeo de hoje, eu vou mostrar qual o possível impacto que um calote da cooperativa Languiru possa ter no Fiagro Vigia 11. Eu acho necessário fazer esse vídeo porque eu tenho visto aí muitos investidores extremamente preocupados com esse possível calote. Tem pessoas até vendendo as suas cotas no prejuízo, pensando que vai acontecer com o Vigia a mesma coisa que aconteceu com os fundos imobiliários HCTR 11, DEVA 11 e VSLH 11. Porém, vale lembrar, pessoal, que são situações totalmente diferentes. Apesar de não ser positivo levar um calote, mas a situação do Vigia 11 é bem mais tranquila do que esses outros fundos imobiliários que eu mencionei. Então fique aí comigo até o final do vídeo que vamos aqui estudar e entender quais os possíveis impactos que esse possível calote possa ter. Lembrando que até no momento não aconteceu nenhum calote, né? Mas tem sim essa possibilidade aí dos próximos meses vir a acontecer. Só lembrando, pessoal, a cooperativa Languiru, ela é uma das principais devedoras do Fiagro Vigia 11. Ela pegou ali dinheiro emprestado com o Vigia 11 para poder fazer investimentos, né, na sua própria cooperativa, e ela tem a obrigação de devolver esse dinheiro que ela pegou do Fiagro Vigia 11 com acréscimo de juros. Então ela mensalmente ali vai pagando ao Vigia 11. Porém, por causa de várias situações, no momento essa cooperativa ela está passando por uma crise financeira muito séria. Atualmente ela está com uma dívida de 1,1 bilhão de reais. Então realmente ela tem muita dívida para poder pagar. Mas ela tem tomado várias medidas para poder tentar resolver essa situação da melhor maneira possível. Nenhum de nós desejamos que essa cooperativa ela realmente quebre, né? Isso não seria bom para ninguém, nem para nós que somos investidores, nem para aquelas pessoas que dependem diretamente dela, né, dos seus empregos. Então devemos pensar também nessas pessoas e não em nós mesmos. Essa semana, a cooperativa Languiru, ela entrou com um pedido de recuperação judicial junto à Justiça. E é exatamente essa ação dessa cooperativa que trouxe assim preocupação aos seus cotistas. Podemos ver aqui que a cotação dela, né, do Vigia 11, está no momento aqui a R$ 9,36. Alguns dias atrás ela estava aqui a R$ 9,63. Então ela acabou caindo, especialmente aqui no dia de ontem, foi o dia que ela mais caiu, sua cotação. Assim que a Languiru ela entrou com o pedido de recuperação judicial, um dia após, a Valora, que é a gestora do Fiagro Vigia 11, ela emitiu uma nota. Eu achei isso muito positivo porque assim que ela soube da notícia, ela já procurou ali tranquilizar o que é que a gestão está fazendo com respeito a esse assunto. Então a nota da Valora, ela diz o seguinte: primeiramente, que conforme descrito na nota oficial, a Languiru informa que diante do atual momento de reorganização econômica, financeira e de seus negócios, ingressou com medida judicial com vistas a proteger o seu patrimônio. Em referida nota oficial, a Languiru informa que a tutela de urgência é apresentada quando a Languiru evolui nas negociações de seus ativos e alguns credores promove o ingresso de ações em desfavor da Languiru, sendo que referida medida cautelar tem o intuito de suspender medidas executivas, oportunizando mais segurança às negociações em andamento, ampliando o tempo necessário para as ações que possibilitem o revigoramento da Languiru e a manutenção de suas operações. E por fim, ainda de acordo com essa nota oficial, a Languiru aguarda a manifestação do judiciário em relação ao seu pedido, né? Algo que eu estava observando é que recuperação judicial, somente empresas que podem fazer isso, né? E não cooperativas. Então, talvez esse pedido aí nem seja aprovado. E por fim, a gestora menciona que está buscando maiores esclarecimentos sobre a atual situação da Languiru e a melhor maneira de atuar diante do detalhamento dos acontecimentos. E ela vai, assim, sempre estar comunicando aos cotistas do fundo e ao mercado em geral qualquer novidade. Então podemos ver aí que a gestora Valora ela não está sendo omissa, né? Assim como foi, por exemplo, com o HCTR 11, que na época dos calotes não falava nada, né? Ficava ali quietinho e os cotistas sem saber o que é que está acontecendo. Para que a gente possa saber, pessoal, qual será o impacto de um possível calote no Vigia 11, a gente tem que ver qual é a exposição da Languiru nesse Fiagro. Então não fique pensando que o Vigia 11 ele vai quebrar, ele vai falir. Isso não vai acontecer. Eu vi até pessoas perguntando: será que o Vigia 11 vai quebrar? Não, pessoal, não vai. Até porque a Languiru não é a única empresa
que o Vigia 11 ele investiu. Ele tem vários outros ativos. Por exemplo, aqui, ó, tirando no seu último relatório gerencial do mês de maio, atualmente o Vigia 11 ele só investe em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. E atualmente ele tem 28 CRAs. E apenas 3 desses 28 CRAs que estão na mão na Languiru. E ele tem aqui investido em todos esses CRAs do valor de 911,8 milhões de reais. E o valor que está na mão do Vigia 11 é de aproximadamente ali 100 milhões. É um valor alto, sim, porém, podemos notar que o Vigia 11 ele não vai quebrar devido à situação da Languiru. Um ponto interessante que eu achei aqui no seu último relatório gerencial é exatamente esse comentário aqui do gestor, onde ele diz que o principal foco da gestão nos próximos meses será aumentar a diversificação, seja geograficamente ou ao longo dos elos da cadeia produtiva agroindustrial, sempre mantendo a disciplina de seleção de ativos e a prioridade na alocação em ativos de estrutura proprietária. Então a gestão agora está focada em aumentar a sua diversificação, diminuindo a sua exposição, ou no caso a sua concentração em alguns devedores, que é no caso a situação da Languiru, onde ele tem aproximadamente ali 12% do seu PL somente nessa cooperativa. Um outro ponto, pessoal, que devemos analisar é exatamente esse daqui, ó. A gestão menciona que o fundo encerrou o mês de maio com uma reserva de caixa equivalente a 5 centavos por cada cota, para eventuais distribuições ou despesas. Então, caso a Languiru ela venha dar um calote no Vigia 11, o impacto ali mais ou menos seria de 1 centavo até 1,5 centavo menos de rendimentos. Como o Vigia 11 ele tem 5 centavos de reserva, ele poderia muito bem usar essa reserva para poder cobrir temporariamente essa receita menor que ele teria com o possível calote da Languiru. Então, provavelmente, nós cotistas não sentiríamos assim de imediato os efeitos do calote da Languiru. Poderia levar aí 3, 4 meses até isso acontecer. Poderia ser um tempo também necessário para que se resolva a situação, Por exemplo, que as garantias sejam executadas e se resolva da melhor maneira possível. Atualmente a Languiru ela tem 3 CRAs com o Vigia 11. O primeiro é esse daqui, onde ele tem aproximadamente 50 milhões de reais. E ele tem um PL aqui de 6,15%. Eu vou até anotar esse PL aqui para que nós possamos saber qual é a exposição atual da Languiru do Vigia 11. Ele tem esse outro CRA aqui, um pouquinho mais de 25 milhões de reais, e um PL de 3,08%. Deixa eu somar aqui também, mais 3,08%. Então, sua exposição foi para 9,23%. Ele tem esse último CRA aqui, um pouco mais de 23 milhões de reais e um PL de 2,83%. Então, deixa eu somar aqui também, mais 2,83%. Então, no momento, a exposição da Languiru no Vigia 11 é de 12,06%. Uma exposição, sim, relativamente alta, É uma concentração, o que não é um ponto positivo, justamente do Vigia 11. Ele tem, assim, exposições muito altas a apenas alguns devedores, porém, é algo que podemos ver que a gestora está procurando melhorar, Porém, é um ponto que a gestora está procurando, assim, resolver no decorrer do tempo. Então, por alto aqui, pessoal, se a Languiru, ela realmente vier a dar um calote no Vigia 11, a receita deve diminuir aí 1 centavo, 1,5 centavo por cada cota. Então não vai ser aquele impacto muito grande. Vai ter sim um impacto, não é positivo, é negativo, porém nada se comparado ao que aconteceu com o HCTR 11, com o TEVA 11 e outros fundos imobiliários que levaram calote de vários devedores ao mesmo tempo. Aqui com o Vigia 11, o que pode acontecer é ele levar calote da Languiru, apenas da Languiru, não dos outros devedores. Lá naqueles fundos imobiliários foram vários devedores ao mesmo tempo que deram calote, o que teve assim um impacto muito negativo na cotação do fundo e também na sua receita, nos seus rendimentos que ele estava passando aos seus cotistas. Então tem essa diferença, devemos levar em consideração essa diferença. O único devedor que está passando por dificuldades financeiras é a Languiru e não as outras que o Vigia 11 atualmente ele investe. Então devemos levar esse ponto muito em consideração. E aqui no final do relatório gerencial do Vigia 11, pessoal, nós podemos ver quais foram as garantias dadas pela cooperativa Languiru, caso ela não venha conseguir cumprir os seus compromissos frente ao Vigia 11. Por exemplo, nesse primeiro CRA aqui, ele deu como garantia o penhor agrícola de produtos da Languiru, também alienação fundiciária de máquinas e equipamentos, entre outras garantias. Então, lembrando que todo CRA, toda dívida, ela tem
garantias. Nenhuma empresa ela empresta dinheiro para outra sem ter garantias legais. Nesse outro CRA aqui da Languiru também nós podemos ver todas as garantias que foram dadas, né? Bem similares às garantias anteriores do outro CRA, caso ele não venha a conseguir cumprir com seus compromissos. E aqui no final também tem a outra, né? O terceiro CRA e também todas as garantias que foram dadas caso o Vigia 11 não consiga cumprir com seus compromissos. Talvez muitos de vocês não saibam, pessoal, mas tem como você acompanhar os pagamentos da Languiru ao Vigia 11. E como é que você faz isso? Aqui você está vendo o nome do emissor. Aqui a Languiru, o emissor foi a OPEA. Então você vem aqui no site deles, ó, opeacapital.com, e você seleciona esse código aqui do ativo, ó. Deixa eu selecionar ele aqui. Eu venho aqui no site, eu vou descer aqui, ó, no final, em emissões, entro aqui e aquele mesmo código que eu peguei lá, eu vou colocar aqui em pesquisa. Eu colei ele, vai aparecer aqui para mim, ó, prontinho. O CRA da Languiru. E da mesma maneira você pode fazer lá com os outros CRAs da Languiru. E aqui você tem todas as informações, ó, sobre como é que está o pagamento, as características. Podemos ver que no momento a Languiru ela está pagando apenas os juros, né? Aqui mais embaixo a gente pode ver outras informações sobre essa emissão. Aqui embaixo nós podemos ver também o seu histórico, ó. Agora a partir aqui do mês de julho de 2023 em diante, ele tem várias amortizações para poder fazer. Então eu acho que é aqui que vai complicar realmente para a Languiru. São valores realmente muito altos, ó, para que ele possa pagar. Então eu acho que essa situação aqui que vai complicar um pouquinho a Languiru conseguir honrar com seus compromissos. Mas vamos ver, né? Vamos esperar aí para poder ver como é que vai acontecer toda essa situação. Como eu mencionei, vocês podem fazer isso daqui para ver como é que está o andamento do pagamento. Vindo aqui, pessoal, podemos ver que no momento o Vigia 11 está fazendo a sua mínima nas últimas 52 semanas, no caso dos últimos 12 meses, batendo aqui os R$ 9,33. Seu dividend yield está de 19,29%, o que contribuiu aqui foi justamente a sua queda, né, que aumentou seu dividend yield. Nos últimos 12 meses ele pagou aqui R$ 1,79 por cada cota e sua desvalorização nos últimos 12 meses é de 7,16%. Somente nesse mês é quase 3%. Descendo aqui nós podemos ver que o preço justo do Vigia 11 é os R$ 9,51. Então podemos ver que está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,98. Então no momento o Vigia 11 ele está com 2% de desconto. Atualmente ele tem um patrimônio, aqui no site está mostrando de 821 milhões de reais, mas como vimos lá no seu último relatório gerencial, é de 928 milhões de reais. Ele tem aqui um caixa disponível muito bom para futuros investimentos, um pouco mais de 27 milhões de reais. Conta aqui com 95 mil cotistas, chegando próximo aí aos seus 100 mil cotistas. E ele tem uma excelente liquidez média diária superior a 4,9 milhões de reais. O último dividendo anunciado pelo Vigia 11, aqui está mostrando 14 centavos, mas na verdade foi 13 centavos e meio, que ele anunciou aqui no dia 13. O Vigia 11, ele sempre anuncia no 8º dia útil de cada mês. Então, se viemos aqui no calendário, ele vai anunciar aqui na próxima quarta-feira, dia 12, os seus rendimentos. Então, pessoal, apesar de ser uma situação ruim, isso não é motivo para você vender as suas cotas do Vigia 11. Sei que isso fica a critério de cada investidor. Porém, se você vendeu ou está pensando em vender porque acha que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o HCTR11, o DEVA 11 e o VSRH 11, posso lhe tranquilizar que não vai ser a mesma coisa. Esses fundos imobiliários que mencionei levou calote de vários devedores ao mesmo tempo. E a exposição deles a esses devedores que deram calote era de um PL de aproximadamente 25% até 40%. O que não é o caso do Vigia 11, como percebemos, sua exposição é de 12%. Por isso que falo que são situações totalmente diferentes. Então, como eu mencionei, não é uma situação boa, mas também não é o fim do mundo. Fiquem aí tranquilos, esperem ver quais serão os próximos passos que vai acontecer com a Languiru e qual vai ser também o movimento da gestora Valora. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aí seu like, deixa aí nos comentários também, você vai aproveitar essa queda para poder aumentar a sua posição no Vigia 11 ou você escolhe sair dele e vender as suas cotas? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.